você sabe o que é heresias, né? Nós vamos falar um pouquinho o que é heresias. Você já ouviu falar sobre curas emocionais e familiares? Creio que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Heranças espirituais, a gente ouve isso, né? Constelação familiar, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Psicanálise, você já ouviu falar sobre psicanálise? Psicologia, o coach, cura da alma, essas palavras, essas práticas. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, hoje nós aqui, principalmente a Nath, porque ela tem um conhecimento profundo sobre esses assuntos, ela vai destrinchar e nós vamos conhecer aqui a raiz, né, de tudo isso, como surgiu. Então principalmente você que é líder aí, você que é pastor, você vai sair daqui com conhecimento profundo e rico acerca desses assuntos e o Espírito Santo vai poder te dar uma direção certa aí, mediante ao que nós vamos falar aqui. Então fica aí, não sai daí. Amém. Bom, primeiro vamos começar então, né? Muito se fala sobre heresias, né, Nath? E heresias, né, onde a gente olha, a gente assiste, a gente vê umas pessoas apontando isso é heresia, aquilo é heresia, e às vezes a gente fica meio confuso, né? O que é? E se a gente não estudar a palavra, não ter um estudo ali, nós mesmos com a palavra, a gente não consegue discernir, não é verdade? Não consegue, se a gente não procurar o verdadeiro evangelho ali, a gente não consegue discernir. O que seria uma heresia? Então, uma palavra que parece rebuscada, né? Heresia parece que está longe da gente, parece que está fora da igreja, parece que está na faculdade de teologia, parece que está fora da nossa realidade. Essa é a verdade, né? Mas heresia é uma palavra que simplesmente, na essência dela, na palavra dela, quer dizer uma posição. Eu escolho uma posição divergente das Escrituras. Então, é sempre um ensino, uma doutrina, uma ideia que contraria uma verdade bíblica. Simples assim. Agora, eu queria falar uma coisa sobre heresia, que heresia é uma mentira, né? Vamos chamar assim de mentira. Então, a heresia não é uma verdade, logo é uma mentira. Mas minha especialidade é falar de um tipo de mentira específico, que é uma mentira que a gente não sabe que é mentira. Que é uma heresia disfarçada. A gente chama de sutil. Então, a gente pode dizer que é um engano. Então, para quem está assistindo, pensar assim, eu não sou herege, eu sei que você não é, eu também não sou, eu também não achava que era quando estava enganada, ou, né, todos podem se enganar. Então, existem heresias que são enganos. Pessoas estão acreditando, seguindo heresias, mas enganadas. Isso é muito importante para a gente falar aqui, que meio que é a essência do que vai conduzir a nossa conversa, né? Então, é um ensino contrário à Bíblia, só que ela se torna mais perigosa quando ela é disfarçada de ensino bíblico. E antes de entrar aqui, Nath, você mencionou que você fazia práticas que você não achava que era heresias. Conta um pouquinho para mim o que era que você fazia que era heresias. Conta um pouquinho da tua história. Então, eu me converti, eu não nasci no berço cristão, eu estava falando aqui mais cedo, eu me converti aos 21 anos. Eu era uma menina, mas foi uma experiência sobrenatural com Deus de cura. Tinha uma doença incurável nos 2 joelhos e fui curada instantaneamente dos 2. Então, eu que não tinha pavor de crente, virei a crente mais crente da cidade, porque tive um encontro genuíno com aquele que cura. Não tive um encontro com as palavras daquele que cura. Isso é muito importante, porque heresia a gente combate na verdade, né? Mas eu tive um encontro com Jesus. Só que logo depois eu me afastei da igreja e passei 18 anos quase fora. E nesse tempo, eu adoeci. Nesse tempo eu fiquei muito doente. Eu lidei com uma depressão bipolar, outra condição incurável, por 10 anos. Quando eu já estava 10 anos nessa situação, tomando todo tipo de remédio, como falei para vocês, tomei mais de 2 dúzias de tarja preta diferente, encaminhamentos para
internações psiquiátricas, já tinha tido que abandonar um mestrado. Minha vida era uma sobrevivência, por um milagre, à base de remédios, todas as emoções eram sintéticas, o sono era sintético, nada mais era natural. E eu jovem, né? Foi a maior parte da minha vida jovem ali. Eu encontrei o coaching. Foi oferecido para mim um processo de coaching. Eu já estava começando a melhorar, eu já tinha ali um médico que foi usado por Deus para me dar alta médica, mas aprove a Deus que o timing fosse esse. Então, em 2016, me apresentaram um processo de coaching e eu me encantei. A palavra é essa. Porque aqueles rituais, aquelas frases que eu repetia de manhã, o banho gelado 5 da manhã, eu pulava no banheiro falando, eu sou feliz. Aí eu saía mais feliz. E eu achava aquilo que parecia mágica. E como eu nunca fiz nada pela metade, porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei dessas coisas, eu me interessei por estudar mais. Então, a primeira técnica, vamos dizer assim, ou teoria, ou prática, ou abordagem com a qual me envolvi foi o coaching. Lembrem que eu estava afastada do Evangelho. Então, o coaching que eu busquei não era cristão. Inclusive, foi fazer parte de um evento que só falavam de versículo bíblico, aquilo me deu uma raiva, porque eu falei, eu vim aqui para aprender coaching, não vim aqui para ouvir Bíblia. Eu estava afastada de Deus, lembra, né? E essa foi só a porta de entrada. Depois do coaching, eu busquei a física quântica, inclusive fiz uma formação que era a única na época que tinha física quântica, porque era o que eu estava interessada, de fato, em entender como que eu reprogramava a minha mente com declarações, como que eu manifestava o que eu queria, saúde. Eu comecei a ir em um monte de eventos sobre coaching quântico, que é um tipo específico com várias técnicas energéticas. E aí eu fui entrando no mundo, pouco tempo depois eu já pensei, foi para isso que eu nasci. Abandonei tudo que eu fazia. Eu sou formada em design, minha carreira foi em arte, design e cultura durante 14 anos. Eu também trabalhei com línguas, com tradução um tempo. Saí totalmente dessa área, que era uma área de políticas públicas e de desenvolvimento de negócios e cidades nessa área da cultura, e fui para a área terapêutica de paraquedas. Tá? E comecei a fazer os processos de coaching imediatamente, porque já é uma característica minha. Se eu aprendi, eu vou fazer, né? Sempre fui muito executora. E aí, o que aconteceu foi que uma técnica levou para outra, então do coaching eu fui para manifestação, eu fui para alinhamento energético, eu fui para radiestesia, radiônica, alinhamento vibracional, aprendi tudo sobre chakras, dava aula sobre isso. EFT, que é uma técnica chamada Emotional Freedom Technique, que junta a psicologia com os pontos de acupuntura, chama acupuntura na ponta dos dedos. Eu amava, essa era a minha top 2, até chegar na constelação. Dali aprendi psicanálise, a psicanálise e constelação familiar, e nisso tudo fui me envolvendo com cartas, porque tudo tem a ver com o inconsciente, então cristais, hipnose, dava aula de meditação. Eu me envolvi com mais de 12 técnicas. O curioso é que eu só pegava o que funcionava. Então, eu estudava, eu ia para outros países estudar, eu ia na fonte, eu gostava de ler o livro, sempre foi uma característica, mas eu só guardava, eu não era fiel a técnica nenhuma. Eu pegava assim, essa daqui funciona em 20 minutos, é essa que eu quero. Essa funciona em 2 horas, é essa que eu quero. E eu fiz uma colcha de retalhos, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, mas eu fiz sem ninguém me ensinar, olha só como é que é. E eu tinha um método que eu chamava de infalível. Por isso que hoje eu digo que infalível só se posicionando na palavra de Deus. Eu falo que é um posicionamento infalível. Mas eu vivi tudo isso, tá? A última foi a constelação familiar. E eu me apaixonei, me encantei. Aquilo me fascinou num nível que assim que eu acabei minha primeira sessão, eu mandei um áudio para uma amiga e falei, eu nasci para fazer isso. Não tem outra coisa que eu queira fazer mais na minha vida. Aquilo me realizou de uma forma financeiramente, profissionalmente. Eu me sentia útil, me sentia valiosa, me sentia importante. Eu me sentia, né, servindo, fazendo um bem maior. E o evangelho esquecido. Aí, de vez em quando, apareciam umas cristãs e falavam assim para mim, isso que você faz, eu posso fazer sendo cristã? Eu falava assim, mas tem um mover que move todas essas técnicas. Deve ser o Espírito Santo. E eu chamava o Espírito Santo de mover. Meu Deus. E eu dizia que ele me movia. Até que aconteceu algo muito, muito interessante. Eu tive uma experiência com Deus, uma segunda experiência com Deus sobrenatural, como foi a primeira conversão, e eu voltei para os caminhos do Senhor.
Então, eu tive um encontro com Deus, já contei em outros podcasts, foi depois que eu perdi o meu pai, e aí no luto, na dor do luto, eu me ajoelhei na minha casa, aquela dor assim, de rendição mesmo, só quem sabe, sabe, que eu falei, eu não tenho nada mais para me segurar, minha vida não se sustenta mais de pé, preciso do Senhor. Ali eu ouvi o Espírito Santo me dizer, vai para a garagem, liga o carro, vira à esquerda, vira à direita, vira à direita. Eu lembro do caminho até hoje, vira à esquerda, contorna, vira à direita. Fui parar numa igreja que eu nunca tinha ido. E fiquei nessa igreja, nunca mais saí da igreja, mas eu voltei para a igreja, comecei a ler a Bíblia, entrei no seminário e aquilo começou a me transformar. Mas eu não sabia que o que eu fazia não era compatível com a palavra. Num primeiro momento, e isso acontece com muitas pessoas, eu entrei no que se chama integracionalismo ou integracionismo. Eu comecei a achar que eu posso pegar o que não fere as Escrituras, na minha cabeça, fonte, vozes da minha cabeça, o que não fere as Escrituras e ficar com as Escrituras, porque agora eu voltei para Jesus, eu sou de Jesus, nunca devia ter saído dele. Então, eu tive esse momento intermediário, até que eu lancei uma última mentoria. Foi a última mentoria que eu lancei nos moldes que eu fazia, que eu pegava as melhores técnicas, lembra? Então, era EFT, Emotional Freedom Technique, era manifestação, física quântica, manifestação, o segredo, nova era purinha, era constelação familiar, e eu montei uma mentoria. Comecei a oferecer essa mentoria, em que vieram cristãs e não cristãs, porque a essa altura eu já tinha feito um posicionamento na internet dizendo, eu ensinei tudo errado antes, agora eu sou de Jesus. Então, o que as cristãs pensavam? Então, agora o que ela ensina é certo. E as que me seguiam antes, que não estavam entendendo nada, eu ia no privado pedir perdão. Olha, me perdoa, eu te ensinei errado. Alguns se converteram, inclusive, por conta desse testemunho. Então, eu fiquei naquele... Eu falava para crente, para não crente, até então eu não via problema. Eu não tinha passado por libertação, eu estava começando a estudar a palavra. Eu tinha uma Bíblia nova em casa. Pensa que eu vim de uma fase de sem cliente, sem nada, porque no momento que... Na verdade, não. Na verdade, isso foi depois, que é o que eu vou falar agora. Uma pastora me liga. Uma pastora que morava nos Estados Unidos, me liga no WhatsApp e fala assim, preciso falar com você. Eu lembro que eu ainda pensei que estranho uma ligação, né? As pessoas não ligavam mais. E ela falou, olha, eu assisto seus conteúdos, eu quero fazer a sua mentoria, só que eu sou pastora e eu fiz uma oração para Deus. Falei, olha, Nath é sua filha, ela está dizendo que voltou para Jesus, então eu quero que ela me diga onde está na palavra tudo que ela faz no método dela. E ela me ligou para perguntar. Especificamente sobre uma técnica que era EFT, uma das que eu mais gostava. E ela tinha um argumento. Ela falou, eu fiz passei por um evento de libertação em que eu vi pessoas serem libertas depois que mexeram com isso. Na minha cabeça, eu estava assim, que loucura é essa? Que loucura é essa? Meu olho chegava a virar, porque era no telefone, mas eu estava assim, achando aquela conversa uma loucura. E aí ela falou assim, eu posso entrar na sua mentoria sem fazer essa técnica? Eu falei, vai prejudicar o processo, porque essa técnica é uma das mais eficientes que tem. Que a gente libera as memórias emocionais do corpo, ativando os centros de energia. É sensacional. Como que é essa técnica? É uma técnica que você usa as pontas dos dedos para tocar em meridianos específicos do corpo. Isso vem da medicina chinesa. E conforme você vai declarando, você vai liberando aquela memória armazenada no seu corpo. É uma junção de medicina chinesa, budismo, com psicologia moderna secular. Um psicólogo que criou esse sincretismo. Entendi. E é fantástica em termos de alívio imediato. Chama alívio emocional na ponta dos dedos. Sim. É imediato. Já vi gente levantar da cama que estava sem conseguir andar, já vi gente depressiva dizer que saiu da depressão, porque ela mexe de fato, ela altera o seu estado de consciência e seu estado emocional. É isso que a maioria dessas técnicas faz, inclusive. Só que eu não sabia disso. Para mim era de verdade, porque tocava no ponto do corpo, liberava a memória, tudo isso. E aí, quando ela falou que não poderia fazer essa, porque essa ela estava convencida, ela não estava da constelação, da manifestação, de nada, mas dessa ela estava. E eu lembro que eu falei assim, olha... Minha vontade era falar, cara, não faz a mentoria, toca a sua vida, nesse nível de arrogância no meu coração. Mas eu pensei, eu tenho que ser educada. E eu tinha uma coisa, Rafael,
Eu falo para todo mundo, porque foi uma das coisas que o Senhor me falou, que o temor do Senhor acabou. Por isso que o engano entrou. Mas eu tinha uma fagulhinha de temor bem pequenininha. E aí eu falei assim, eu estava achando uma loucura, mas eu pensei, vai que ela está certa e Deus tem algo para me dizer nisso, né? Aí eu falei assim, ó, eu vou orar e te retorno. Mas eu de verdade, assim, ó, eu achei que não fosse dar em nada. Achei que eu estava fazendo uma coisa só para ficar com a consciência tranquila com Deus. Só que eu sentei, peguei minha Bíblia, na época. Eu amo mexer nessa Bíblia, porque foi a primeira Bíblia que Deus falou comigo. Não era essa, não, era uma Bíblia preta. E eu lembro que eu sentei na mesa da minha casa e falei assim, só levanto daqui quando o Senhor falar comigo. Onde está EFT na Bíblia, né? Vou ter que achar. Era só o que me faltava, tudo ter que estar na Bíblia. Assim, essa era a minha postura. Você vê como Deus é misericordioso. E assim eu fui lendo, li Gênesis 1, 2, 3, 4, li Gênesis inteiro, nada. Entrei em Êxodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu li Êxodo 7, é muito forte lembrar. Estou lembrando como se fosse agora. Quando eu li Êxodo 7, que fala sobre os magos do Egito replicando alguns sinais que Moisés tinha feito com Arão, na hora o Espírito Santo falou comigo, nem tudo que funciona vem de mim. Eu fiquei tão em choque com a convicção de que aquilo era a voz de Deus, que eu não entendi de que técnica ele estava falando, se era da constelação, da EFT, da manifestação. Eu parei tudo que eu estava fazendo, devolvi o dinheiro da mentoria das pessoas, apareci na internet falando, eu ensinei tudo errado, eu não vou fazer mais isso. Foi tão forte a convicção que eu tive. Então, assim, para quem acha que eu abandonei porque eu não ganhava dinheiro, devolvi dinheiro. Para quem acha que que eu parei porque eu me frustrei profissionalmente, eu era apaixonada pelo que eu fazia, a ponto de idolatrar, de me identificar com aquilo. Você se torna aquilo que você adora. Então, eu era completamente envolvida com as técnicas, sabia explicar o fundamento, dava aula delas. Para quem diz da constelação, né, que eu me frustrei, eu ensinava consteladoras a atender. Então, foi um convencimento imediato do Espírito Santo. Sim. O que levou um tempo foi entender o porquê, que é o que hoje eu consigo explicar com mais clareza, né? Então, eu me envolvi com muitas técnicas. Um choque ali para você, Foi um choque, mas foi algo assim, ó, inexplicável. Só quem passa. Porque como que uma mente que pensava de uma forma, completamente estruturada de uma forma, eu sabia explicar o porquê que eu gostava de cada técnica. Tanto que eu soube explicar para aquela mulher por que ela não podia deixar de fazer aquela que era a única que liberaria os bloqueios emocionais. Eu conseguia articular sobre qualquer uma delas. Eu conhecia a fundo a origem de cada uma delas. Eu ia estudar com os mentores delas. Sobre chakra, sobre centro de energia, eu fui estudar com um físico indiano quando ele veio em Buenos Aires. Eu passava as imersões com essas pessoas. Provavelmente você era muito conhecida. Eu não era tão famosa no sentido assim de presença digital forte. Presença digital não era, mas toda a minha renda vinha de trabalho online, só que eu digo que Deus teve misericórdia de mim. Você ficou muitos anos, eu fiquei muito tempo. Eu fiquei muito se tempo. Aprofundando, estudando. Só que sabe o que eu agradeço a Deus, Rafael? Que eu tive que pedir perdão para todo mundo, certo? Imagina se fossem milhares de pessoas, estava pedindo perdão até hoje. Então Deus me guardou de não ser super mega influente, né? Mas eu era, assim, muito comprometida com o que eu fazia. E, de repente, eu abri mão daquilo como se eu não olhei para trás. Só que eu entrei numa fase intermediária. Porque agora eu era de Jesus. Então, o que eu quero apontar aqui? Se a pessoa estiver fazendo constelação, psicanálise, EFT, sem dizer que está na Bíblia, eu não tenho nada com elas. São todas técnicas. Todas funcionam por um motivo específico que hoje eu entendo, mas eu não mexo com ninguém, eu não estou batendo em ninguém, eu não tenho nada com a carreira de ninguém. A partir do momento que alguém vem dizer para mim que psicanálise é bíblica, cristã, que constelação familiar está dentro da Bíblia, que EFT, eu peguei uma apostila de EFT com versículo bíblico recentemente, eu não acreditei, porque eu conheço os fundamentos do EFT, são contrários às escrituras. O budismo fala de fluidos. Só de falar que é do budismo aí já fala de fluidos, fala de algo que é panteísta, tudo é Deus, não tem um Deus pessoal, é um Deus impessoal. Quer dizer, é literalmente tudo. Cada ponto do cristianismo é contrariado pelo budismo. Então, assim, no momento em que alguém me disser que está na Bíblia, aí esse é meu chamado, eu me levanto. Não está.
Então, eu só fui chamada para defender a fé, não para bater nas práticas, só para ficar muito claro. Então, mas eu tive esse momento intermediário de integrar, de pensar assim, poxa, a palavra de Deus é tão maravilhosa, mas e se eu trouxer uma ajuda de uma técnica que funciona tanto? E imagina quão bom vai ser para o povo de Deus se eu pegar aqui e entender sobre libertação de padrões familiares usando a constelação. Foi a primeira coisa que eu fiz, inclusive. E ofereci para os meus amigos cristãos, eu lembro até hoje. Pode validar um método aqui comigo? E eu misturei oração com constelação. Foi meu primeiro movimento pós. E aí, em algum momento, eu fiz uma live. Eu estava ensinando sobre libertação já nessa altura. E apareceu no fundo, assim, ó, os bonecos da constelação no cenário. E eu recebia muita pancada na internet. Ela é uma fraude, ela só mudou o nome. E eu falava, não, eu quero ensinar Jesus. Ela é uma fraude, ela está só fazendo isso para fazer um marketing bom e atrair todas as cristãs para ela. E eu não entendi, eu pensava, gente, o que eu ganharia fingindo que eu faço uma coisa que eu não faço? Eu fiquei em oração com Deus. E aí Deus, mais uma vez, porque Ele não falha, gente, Ele não deixa você sem resposta. Ele falou assim, fugir da aparência do mal. Aí eu, fugir da aparência do mal? Não entendi. Aí ele me trouxe na minha mente a cena da live, o fundo do cenário dos bonecos. Aí eu falei, gente, mas os bonecos são só bonecos. E Deus falava para mim, nem a teoria, nem a linguagem, nada que se assemelhe às filosofias contrárias, a cosmovisões diferentes da minha, não serve para o que você foi chamada para fazer. E aí eu entrei num choque. Segundo, pior. Porque nessa altura eu já era cristã, já falava com cristãs, já estava ensinando sobre posicionamento na pureza das Escrituras, mas eu não acreditava que a alma se curava sem alguma ajuda. Eu acreditava que o espírito era liberto, porque eu ainda achava que era tudo separadinho, igual fatia de pizza. E Deus falou para mim assim, você vai ensinar a cura da alma só com palavra e oração. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu gravei a aula sem acreditar no que eu estava gravando. Eu não acreditava. Eu gravei por obediência. Eu tinha certeza que Deus ia me deixar botar uma respiração de 4 etapas, uma técnica de reposicionamento interno da constelação, alguma coisa da psicanálise. Eu tinha certeza absoluta. E Deus falou, 0. Nem respiração, nada, nem 3 pulinhos, nem nada. Então, eu gravei uma aula em que eu não acreditava no que eu estava fazendo. Pensei, vou passar vergonha de novo na internet, porque eu já tinha falado, te ensinei tudo errado uma vez. E eis que os testemunhos começaram a acontecer. De pessoas sendo curadas de depressão, insônia crônica de 15 anos, transtornos de TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, todo tipo de... até de autismo leve, autismo de suporte, como fala. E eu fiquei impactada. E ali o Senhor me convenceu por inteiro. Então, foi um processo, percebe? Foi um processo de compreender que a palavra não se mistura com nada. Vou repetir. A palavra não se mistura com nada. Ah, mas até... Nada. Nada. Ou eu acredito nela, ou eu não acredito nela. E tudo aquilo que a gente tenta suprir com uma técnica, eu descobri que, na verdade, era uma lacuna da revelação bíblica em mim. As técnicas eram atalhos, eram enxertos. Eram, literalmente, deuses da lacuna. Preenchiam aquele espaço que eu não entendia. Mas como que Deus vai curar a alma sem uma técnica? Ok, você não entender, não quer dizer que eu não esteja lá. Meu Deus. Então, isso que eu fui entendendo muito lentamente. E nunca deixei de falar sobre o que Deus ia falando comigo. Então, as pancadas vinham muito. Porque, na verdade, quando eu comecei a falar, eu não sabia que os pastores misturavam, que as igrejas misturavam. Eu só falei assim, ó, gente, cuidado para não misturar, viu? De repente, todo mundo que falava comigo para de falar comigo. De repente, um movimento estranho das pessoas me tratando diferente. E eu ficava, o que está acontecendo? E era isso. Pastor, psicanalista, pastor, constelador, pastor que não aceitava. Veja bem, eu não estou dizendo concordar, mas que cortaram relações comigo. Não sentaram para conversar comigo. Sim. E ali eu comecei... Olha, eu vou te falar que eu realmente não sabia onde eu estava me metendo. Hoje... eu compreendo que o engano já tinha entrado na igreja, por isso o livro.
Então, o livro é um alerta à noiva de Cristo sobre o ocultismo sutil infiltrado dentro das igrejas, porque eu descobri que estava dentro das igrejas depois. Porque eu não comecei dizendo que eu era consteladora cristã. Eu não queria ser associada ao cristianismo quando eu estava afastada, entendeu? Mas aí eu fui descobrir que tinha constelação cristã, coaching cristão, psicologia cristã, psicanálise cristã, e para mim aquilo foi assim, que loucura é essa? Eu estou aqui justamente dizendo que eu saí das trevas, de subterfúgios que não acessam o poder de Deus, que bypassam a cruz, pegam um atalho para não pegar a cruz, dizendo que isso daqui foi o que me sustentou no engano, achando que eu estava transformando vidas, mas estava só ensaboando sintomas. Estou dizendo que Jesus cura, salva, liberta, aleluia. E, de repente, dou de cara com um universo que diz, ok, Jesus salva com a psicanálise. Jesus salva com a constelação. Eu falei, o que está acontecendo? Ali foi um choque. Eu li a Bíblia, o Espírito Santo falar comigo, graças a Deus aconteceu muitas outras vezes depois. Mas dar de cara com esse cenário foi um choque. E imagina isso no momento em que eu não conhecia um autor, que eu não tinha um amigo que pensava igual a mim, que eu não tinha com quem conversar. Eu me achava completamente louca. O primeiro vídeo que foi para o ar, que foi tirado do ar em 2 horas, depois voltou, que é um vídeo com a pastora Tânia Tereza, que foi... Eu vou até falar sobre isso, que é importante. Eu tive uma boa escola. A minha escola prática ministerial foi com uma pastora que repetia dia e noite que a palavra é pura e é escudo. E minha prática ministerial era dia e noite vendo gente ser curada e liberta pela oração. Então, eu não tinha dúvida por convencimento do Espírito, eu não tinha dúvida teologicamente, eu não tinha dúvida por experiência. Eu não tinha dúvida. Então, eu sei que algumas pessoas têm dúvida porque não ouviram que a palavra é pura e não se mistura, não tiveram experiências sobrenaturais de ver Deus curar a alma, de ver Deus renovar a mente, sem ser repetindo 71 dias, 29, 14, sei lá, 21, não sei que autor você leu. Uma vez Deus falou para mim assim, quanto tempo eu levo para renovar uma mente? Falei, eu preciso de 21 dias? Eu acho que não, né? E aí ele me falou assim, eu cuido dos meus até enquanto eles dormem. Comecei a fazer oração que Deus ia renovar a mente, que o povo dormindo, o povo acordava curado. Então, assim, essa jornada é muito doida. Mas Paulo já tinha falado que é loucura para o mundo, o evangelho é loucura para o mundo, mas poder de Deus para os que creem. Exato.